Bom, galera, a gente vai começar a resolver os contextualizados, né? Mas antes disso, eu queria fazer, não é uma correção, é só uma adição, né? Na primeira questão dos conceituais, eu falei uma das formas de escravizadas, só que além das formas que eu falei, né? Da prisioneira por guerra, por dívidas, quando a família vende e por cometer um crime, ficou faltando uma que é também por nascimento, né? Em alguns contextos, se a pessoa nascesse na família de escravos, uma coisa assim, ela seria escravizada, certo? É mais uma adição, beleza? E agora vamos começar, de fato, os exercícios contextualizados. Essa questão vai dizer o seguinte: quais são quantas profissões que devem ser consideradas dignas de homem livre e as que não devem? É ponto de geralmente aceito que a não liberais inferiores são profissões de que todos os que trabalham por salário a quem pagamos o trabalho e não a arte, porque, em seu caso, o próprio salário é um atestado de sua servidão. O teste reflete uma visão da sociedade romana. Nela, cidades sendo respeitados, que por sua influência política eram. E tem A, os plebeus? Não, a gente viu que os plebeus não tinham influência política nenhuma. B, os clientes, indivíduos que prestavam serviços em torno de terras? Não. A galera a quem eles prestavam serviços que tinham direitos, certo? Item C, os equestres, homens que haviam feito sua fortuna nesse comércio? Também não. Entender. Os hilotas, antigamente da Lacônia, não tem nada a ver. E tem que é a resposta correta, os patrícios que formavam a aristocracia dentro de terras, né? Sétima questão é o seguinte: a respeito dos sociais que compõem a cidade romana na antiguidade, é correto afirmar que, e tem A, os plebeus podiam se casar com membros da família patrícias, forma pela qual eles conseguiam quitar suas pendências de terra e de dinheiro, conquistando assim, seguindo certa a ação social, né? Não, essa parada do plebeus, na antiguidade, isso vai acabar acontecendo, mas não naquele período especificamente, certo? Eles não poderiam casar com os patrícios, certo? Tem uma disputa por causa disso na época antiga e tal, então, não é. Não nesse momento. Item B. Os plebeus falam quando eles atesam de alguns que conseguiram enriquecer-se por meio do comércio, atividade que elas permitiram. Sim, um dos outros itens, né? DC. Os clientes eram estrangeiros, os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos? Não. É, tipo, eles não eram transformados em escravos, certo? Eles eram clientes, só que eles serviam, né, os patrícios, só que eles não eram escravos, eles tinham liberdade, beleza? Era uma relação mais de troca. Entender? Os patrícios foram igualados aos plebeus? Não. Desde a democracia romana? Não. Certo? Não tem esse igualamento assim, esse igualdade. E tem os escravos por dívida é a transformação de qualquer romano em propriedade de outrem, que ocorria para todos que violassem a previsão de pagar os impostos sem estar o Estado planista? Também não. Necessariamente. Tipo, se você fosse um patrício, era pouquíssimo provável que você virasse um escravo, certo? Diferente de um plebeu que não pagasse suas dívidas, beleza? Então a resposta correta é o item B, beleza? É, Terceira questão diz o seguinte: a oitava questão diz o seguinte: os romanos foram um povo extraordinário, pois conseguiram transformar uma aldeia em um império que regiu quase todo o mundo ocidental da época. A história de Roma divide-se em três períodos: monárquico e república imperial. Durante o período monárquico, que entendeu de 353 a.C. a 590 a.C., e tem A. Roma foi governada por três reis, sendo o último de hoje Gaulesa? Não. Roma teve sete reis, os primeiros latinos e os últimos etruscos, beleza? Então, não é isso. Item B. O cenário é formado por patrícios jovens? Também não. Eram os anciãos. O cenário é formado pelo Conselho dos Anciãos, né? Por anciões patrícios, né? Anciãos patrícios. A Assembleia que era formada por todos os cidadãos patrícios, né? Que tinham direitos políticos. Item C. Os clientes eram os grandes proprietários de terras? Também não. Eles eram servidos dos grandes proprietários de terras, né? Para os patrícios. Entender? O cargo mais importante era o de rei e que tinha o poder de legislar, julgar e comandar o exército e as questões religiosas, né? Sim, esse é o item correto, o item D. E item E, como foi tocada pelos pós-bárbaros, não, tipo, isso aconteceu só muito tempo depois, já no Império e tal. A gente vai ver sobre isso, que é um cara mais complexo do que esse item, né? Mas não, é correto o item D, beleza? Vamos ver aqui a próxima, nona questão. A partir do período monárquico, foram constituídos os diferentes grupos sociais da civilização romana, como podemos ver a seguir. Sobre a sociedade romana, assinale o V quando verdadeiro, o F quando falso, nas afirmativas a seguir. Né? A gente está vendo aqui, né, a base da sociedade romana, pela base dos escravizados, a maioria dos plebeus, os clientes que eles eram servos dos patrícios, mas não eram tipo patrícios e tal, né? Os patrícios em si e o rei. E tem o primeiro item. Os clientes pertenciam ao grupo originário da pub? Sim, eles partiram da pub, né? E aí, a partir daí, eles faziam serviços para os patrícios, né? E conseguiam direitos a partir disso, né? Então, sim.
E é outro item, o segundo item. Os plebeus conquistavam, representavam a maioria da população, constituída por camponeses, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terra. Sim, também está certo, né? Esse é outro item. Outro item, o terceiro item. A sociedade romana é escravocrata? Sim, escravocrata quer dizer quando a sociedade é baseada na escravidão, né? Quando as coisas elas funcionam a partir da escravidão. Então, era. E esse item está certo. Também são 3 itens corretos, né? Os 3 primeiros. Vamos ver aqui só o último. Os patrícios estavam expostos à discriminação social e desigualdade econômica imposta pela plebe? Não, na verdade era o contrário, justamente, né? Então, o correto ali tem A, VVVE. Certo? E a 10ª questão, ele vai pedir para você completar as frasezinhas, né? Vamos ver aqui. E aí eu completo com vocês e a gente vê qual é, né? Durante o período monárquico, seja 750 a.C. a 509 antes de Cristo, a organização social básica do mundo romano era a gens, comunidade formada por um grupo extenso de membros que se reconheciam como descendentes de um antepassado comum e onde se concentravam poderes e fortunas. Os líderes das comunidades eram homens conhecidos como patrícios, chefes de família com direito à vida maior sobre demais membros. Não fazem das comunidades os plebeus, indivíduos originários de povos emitidos pela população nativa de Roma. Esses indivíduos eram súditos livres, proprietários e contribuintes, mas não podiam exercer funções políticas, exceto serviços militares. Na alternativa é que apresenta as palavras que completam corretamente o texto. Então, a gente já viu, né? A parte correta aí tem C. Patrícios e plebeus. Beleza? Nada de padres, de clientes, monarcas, não. Era patrícios e plebeus. Certo? As classes. E é isso, galera. Espero que tenham entendido. Espero que ela tenha fluído bem. E a gente se vê nas próximas aulas. Beleza? Valeu!